Olá a todos, graça e paz, como vocês estão? Nós temos sentido muita falta de estarmos reunidos, mas agradecemos a Deus porque temos a oportunidade de gravar mais esse vídeo compartilhando um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje é domingo, dia 12 de abril, é o domingo de Páscoa. Então são dias muito especiais em que nós nos lembramos da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, pensamos sobre tudo que isso representa, tudo que isso significa nas nossas vidas. Então temos o nosso coração reaquecido, as nossas esperanças se renovam mesmo em meio a dias difíceis como estes que nós estamos vivendo. Nós vamos seguir agora com a nossa série de estudos que já começamos há 2 semanas atrás, sobre o texto de Mateus capítulo 6, dos versículos 9 a 13. O texto que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? Um texto onde Jesus ora ensinando os seus discípulos sobre como eles deveriam orar. E nós então entramos nessa jornada para aprendermos também com Jesus sobre como deve ser a nossa prática de oração, a nossa vida de oração, como precisamos desenvolver essa prática nas nossas vidas. Para lembrarmos um pouquinho daquilo que já foi tratado, na primeira semana nós vimos que Jesus apresenta algumas verdades a respeito de Deus logo no início da oração. E falamos sobre a importância disso, que quanto mais nós conhecemos a respeito de Deus, melhor nós vamos nos relacionar com Ele. Nós vamos nos relacionar com Ele de uma maneira mais adequada, se nós entendermos de fato quem Ele é. Na semana passada, no segundo estudo, nós falamos sobre a oração como meio de transformação. E falamos aqui que o objetivo então da oração, o objetivo principal é de transformar as nossas vidas, mais do que transformar a realidade ao nosso redor, as circunstâncias ao nosso redor. Normalmente nós enxergamos a oração como um meio de transformar, de que a realidade ao nosso redor seja transformada. Por isso vamos apresentar os pedidos diante de Deus. E isso deve ser feito, mas Deus espera que através da oração primeiramente a nossa própria vida seja transformada. E hoje nós vamos seguir então e vamos olhar para o versículo 11 de Mateus capítulo 6 e nós vamos ver a oração como dependência. Então, em Mateus capítulo 6, versículo 11, Jesus faz o seguinte pedido: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu gostaria então de olhar aqui para essa parte, para esse pedido e extrair também algumas verdades a respeito dessa posição de dependência que nós precisamos desenvolver diante de Deus. E a primeira verdade então que eu gostaria de compartilhar com você com base nesse pedido de Jesus é que Deus é quem sustenta. Jesus faz um pedido, né? O pão nosso de cada dia nos dá. Jesus reconhece que Deus é quem dá o pão. E nós sabemos que Jesus aqui, ao utilizar o termo pão, ele está se referindo ao alimento de modo geral. O pão, assim como na nossa cultura, é um alimento muito básico, na cultura judaica também, talvez até mais do que na nossa. O pão era a base da alimentação. Então Jesus faz esse pedido para Deus, que Deus desse para ele, para os seus discípulos, o pão, o alimento necessário para a vida. Então, nós precisamos, antes de mais nada, reconhecer isso. Reconhecer que o nosso sustento vem de Deus, em todos os sentidos. Nós sabemos que precisamos trabalhar para obter o nosso sustento. Mas, mesmo a saúde que precisamos para que possamos trabalhar, o ar que nós respiramos, a força necessária, tudo que envolve essa dinâmica do nosso trabalho para a obtenção do sustento vem do próprio Deus. É Ele quem nos dá todas as condições necessárias para que façamos isso. Então precisamos reconhecer que o sustento vem de Deus. Quanto mais nós entendemos isso, mais nós vamos nos tornar gratos a Deus pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua bondade sobre as nossas vidas, e mais nós vamos então nos tornar dependentes dele. Eu gosto muito de um texto
que está inclusive nesse mesmo capítulo de Mateus, Mateus capítulo 6, um pouco mais para frente, em que Jesus traz mais uma orientação para os seus discípulos e para todos nós a respeito desse reconhecimento do sustento de Deus. Mateus capítulo 6, nos versículos 25 e 26, e depois do 31 ao 33, diz o seguinte: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós vemos aqui Jesus, mais uma vez, falando dessas necessidades básicas, né? Aquilo que comemos, aquilo que bebemos e aquilo que vestimos. E Jesus fala que Deus é aquele que provê tudo isso para nós. Ele faz essa comparação, eu acho muito interessante, com as aves do céu. Ele fala, olha, as aves não trabalham, elas não armazenam alimento, mas ainda assim Deus cuida delas, Deus provê o sustento necessário para elas. E ele pergunta, vocês não têm muito mais valor do que as aves do céu? Então precisamos aprender essa verdade e aprender a descansar nessa verdade, de que Deus cuida de nós, de que Deus é quem nos sustenta, é Ele que sustenta as nossas vidas. Não importa se nós temos pouco ou se nós temos muito, tudo isso vem de Deus. É interessante também percebermos nesses versículos que acabamos de ler, de citar aqui, é que Deus cuida das nossas necessidades e não das nossas vontades. Esse é o compromisso que Jesus apresenta que Deus tem conosco. Ele fala que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas aqui Jesus se refere ao que ele acabou de falar, aquilo que nós precisamos para comer, para beber e para vestir. Ou seja, as nossas necessidades básicas, aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus cuida disso, Deus provê isso. Não significa então que Deus vai atender todas as nossas vontades se nós nos preocuparmos e buscarmos o seu reino. Mas sim, Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades. Então Deus é esse Deus que sustenta. Também uma outra coisa importante de nós entendermos, né, e a segunda verdade que eu gostaria de compartilhar, é que Deus é quem nos sustenta. Primeiro falamos então que Deus é quem sustenta. Agora vemos Deus é quem nos sustenta. E aqui eu gostaria de destacar algo muito especial que nós percebemos em toda essa oração, que é a palavrinha que entra aqui, Jesus coloca como nosso. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Todos os pedidos que Jesus faz nessa oração, Ele pede não apenas para si, mas sempre para nós, sempre nessa expressão de coletividade. Nós entendemos e aprendemos em toda a Bíblia que no reino de Deus não há lugar para o individualismo, para o egoísmo. Nas palavras e nas ações de Jesus, em todo o tempo em que Ele esteve aqui nessa terra, isso fica muito claro. E aqui então, na oração de Jesus, e eu quero destacar especificamente nesse aspecto do sustento, nós encontramos de uma forma muito bela essa expressão de coletividade. Nós, nosso. Nós já comentamos lá na primeira semana que Jesus ensina os discípulos a orar dessa forma, Pai Nosso. Ele, que era o verdadeiro Filho de Deus, não traz apenas para si essa realidade e não ora meu Pai. Ele ensina a orar Pai Nosso, a esse compartilhar, esse dividir. E eu escolhi então enfatizar esse aspecto do nosso nesse ponto do sustento por ser o fato de ser o primeiro pedido de Jesus voltado para a realidade humana. Como a gente já falou, os outros pedidos eram voltados para Deus. E agora, quando ele faz o primeiro pedido, nesse sentido humano, que é
do pão, do alimento, do sustento, ele pede sobre o pão nosso. Ele não está preocupado apenas com o pão dele, com o alimento para ele. Senhor, que o Senhor possa me sustentar e providenciar o meu alimento para esse dia. Não, ele pede que Deus providencie, que Deus dê o pão não apenas para ele, mas para aqueles que estavam ao seu redor. Então nós vemos aqui um rompimento com qualquer expressão de egoísmo e de individualismo. No cristianismo, isso deve ser uma realidade. Na experiência de vida do cristão, isso deve ser uma realidade. Eu não me preocupo apenas agora mais com o meu bem-estar, mas também com o das outras pessoas. Eu não peço apenas então mais pelo meu sustento, mas também pelo sustento dos outros. E isso precisamos aprender na nossa prática de oração. Quanto será que nós inserimos o outro na nossa oração? Será que nós não gastamos a maior parte ou quase toda a nossa oração, o tempo da nossa oração, para pedirmos coisas para nós mesmos? O quanto nós temos olhado para o outro? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 4, ele diz o seguinte: cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Ou seja, nós somos convocados, e especialmente aqui na oração de Jesus Cristo, a olharmos para o próximo, a nos importarmos com o próximo e a entender então que Deus é aquele que sustenta não apenas a minha vida, mas é aquele que sustenta a nossa vida. Deus é quem nos sustenta, não é quem me sustenta. E precisamos aprender isso e aprimorar essa realidade na nossa vida. Então, depois de ver essas duas verdades, Deus é quem sustenta, depois Deus é quem nos sustenta. Agora nós vamos complementar ainda mais, trazer mais uma verdade para essa expressão, que fica da seguinte forma então: Deus é quem nos sustenta a cada dia. Jesus faz o pedido: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aqui nós vemos um outro aspecto muito importante então da oração como dependência, que é justamente essa luta contra a ansiedade. Nós vivemos em tempos em que estamos profundamente ansiosos. Nós perdemos o sono, perdemos a paz pelo que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Na verdade, nós estamos vivendo isso de uma maneira acentuada nos dias atuais, em que não sabemos, quando vai acabar essa situação, quando nós vamos poder voltar à normalidade da vida, quando voltam as aulas, quando volta o comércio, quando volta o trabalho, como será o dia de amanhã. Mas Jesus então nos ensina isso, que Deus é aquele que nos sustenta a cada dia, dia após dia. O cuidado e o sustento de Deus se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Deus escolheu que fosse dessa forma para que nós continuássemos dependendo dele. E isso é algo maravilhoso. Se nós entendemos verdadeiramente isso, aprendemos a descansar nessa provisão diária de Deus, nós vamos viver com muito mais qualidade. Essa expressão de Jesus aqui, ela talvez faz um pouco de referência à experiência do povo de Israel, muitos anos antes disso, quando eles saem do Egito e caminham em direção à terra prometida, mas eles ficam 40 anos peregrinando no deserto, e nós vemos ali a provisão de Deus nessa questão do alimento com o maná. Isso está lá em Êxodo capítulo 16, dos versículos 15 a 21. Eu vou ler aqui para que nós nos lembremos sobre essa história. Diz o seguinte: quando viram o maná, os israelitas disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Foi isto o que o Senhor ordenou: cada um recolherá dele conforme o que consegue comer, 1 homer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um recolherá para os que estão na sua tenda. E assim os israelitas fizeram. Alguns deles recolheram mais e outros menos. Quando, porém, o faziam na medida certa, nada sobrava ao que recolhera muito, nem faltava ao que recolhera pouco. Cada um recolhia tanto quanto conseguia comer. Moisés lhes disse também: ninguém deixe dele para a manhã seguinte.
Mas alguns deles não deram ouvidos a Moisés e deixaram um pouco para o dia seguinte. Então ele criou bichos e cheirou mal. Por isso Moisés indignou-se contra eles. Eles o recolhiam pela manhã, cada um conforme o que conseguia comer, pois ele derretia com o calor do sol. Então aqui nós temos essa referência de um alimento que Deus providenciava de uma forma miraculosa para o povo enquanto estava no deserto. Nós não sabemos exatamente, como era esse maná, mas sabemos que era esse alimento que sustentou o povo durante tanto tempo. E havia essa regra colocada por Deus. Esse maná viria a cada dia, a cada manhã, e eles deveriam recolher o necessário, o suficiente para o alimento daquele dia. Vimos aqui, no texto, que aqueles que não obedeceram e que tentaram guardar para o dia seguinte, isso com certeza aconteceu nos primeiros dias e depois eles aprenderam, mas quando eles tentavam guardar isso para o dia seguinte, esse alimento estragava, ele apodrecia, ele cheirava mal, porque Deus queria ensinar para eles que Ele estava sustentando eles a cada dia, que Ele não falharia na sua provisão e que eles então precisavam confiar e depender em Deus. Muitas vezes na nossa vida, na nossa realidade, nós corremos atrás de meios para nos sentirmos seguros. Então, de acordo com aquilo que a gente tem, de acordo com aquilo que a gente conquista, uma conta bancária bem recheada, uma boa condição financeira, normalmente traz uma sensação de segurança para nós como humanos. É claro que nós precisamos ter equilíbrio na nossa maneira de viver. Nós precisamos cumprir com o nosso papel, é correto fazer, trabalhar duro, fazer a nossa parte, conquistar o nosso sustento. Mas nós nunca podemos colocar a nossa confiança nisso e nos esquecer de que é Deus quem nos dá o nosso sustento. É preciso aprender então a depender de Deus e vencer toda a ansiedade que procede da nossa autossuficiência. Quanto mais nós achamos que somos autossuficientes, mais, na verdade, nós vivemos as ansiedades dessa vida, porque achamos que as coisas o controle está na nossa mão. Então precisamos correr atrás para dar conta da nossa vida. Quanto mais eu tiro os meus olhos dessa minha autossuficiência, e volto os meus olhos para Deus, e entendo que Ele me sustenta a cada dia, mais nós vamos descansar e desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então nós vemos que Jesus quer nos ensinar tudo isso através dessa oração que Ele faz aqui. Ele quer que nós aprendamos a pedir isso também para Deus. Não a repetirmos de maneira mecânica, mas a reconhecermos na nossa vida de oração, nas nossas orações diárias, que Deus é quem nos sustenta. E de que Deus não está então preocupado apenas comigo, mas conosco, com essa expressão coletiva. E de que Deus faz isso dia após dia. Que o seu sustento não falha em nenhum momento sobre as nossas vidas. Será que nós temos reconhecido tudo que Deus tem feito a nós, tudo que Deus tem nos dado? Ou será que nós temos a tendência de achar que é o nosso braço que conquistou aquilo que nós temos? Será que nós sabemos que tudo que temos, tudo que somos, é Deus quem tem nos dado? E será que a nossa confiança, a nossa segurança estão verdadeiramente nele e não em nós mesmos, e não na nossa conta bancária, e não no nosso patrimônio, e não na nossa força, naquilo que nós podemos fazer? Eu creio que esses dias são dias muito propícios, muito adequados para nós fazermos essa reflexão, para olharmos para dentro de nós mesmos e para aprendermos a confiar mais em Deus, para aprendermos a depender mais dele. Alguém já disse que quando nós pedimos isso para Deus, pedimos que Ele nos ajude a confiar mais nele, Ele não vai fazer um passe de mágica que nós agora então confiamos mais nele, mas Ele vai nos dar situações em que a nossa vida pode ser desenvolvida nesse sentido. Então são dias muito adequados para isso. Então, se você tem vivido um tempo de insegurança em relação ao amanhã,
Se talvez o seu coração tenha se enchido de ansiedade nesses dias sobre o que faremos, então, amanhã, semana que vem, mês que vem, é tempo de dobrar os joelhos, de voltar o olhar para Deus e de falar: Senhor, eu reconheço que o Senhor é aquele que me sustenta. Senhor, é verdade, se o Senhor cuida dos passarinhos, de cada um deles, o Senhor cuida muito mais da minha vida, da minha família. Então, Senhor, me dá esse teu sustento, ou melhor, nos dá esse teu sustento, não somente para mim, mas para aqueles que estão ao meu redor, para os outros que necessitam. Nós temos visto algumas expressões muito bacanas nesse período, de pessoas se juntando para prover as necessidades daqueles que têm menos, e Deus quer que nós tenhamos esse desejo, esse mesmo olhar para aqueles menos favorecidos, para que sejamos instrumentos na mão dele para levar também do seu sustento para aqueles que necessitam. E assim, dia após dia, nós vamos experimentar do sustento de Deus nas nossas vidas. Vamos orar pedindo que Deus nos ajude nesse desafio? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque somos lembrados e então agora reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Nós reconhecemos que mesmo, ó Deus, com todo o esforço que nós fazemos para conseguir o sustento, ainda assim existe a Tua mão por trás. Existe, ó Deus, esse Teu trabalhar nas nossas vidas, provendo aquilo que nós necessitamos. Ó Deus, nós também entendemos que precisamos nos livrar de todo egoísmo e entender que o Senhor se preocupa com cada um de nós da mesma maneira, com todos nós. Então, ó Deus, que ao buscarmos ao Senhor em oração, não sejamos egoístas, ó Deus, mas aprendamos a orar mais, ó Deus, pelos outros e menos por nós mesmos, a nos preocuparmos mais com as outras pessoas. E também, ó Deus, nos ajuda a vencer a toda essa ansiedade, que infelizmente é uma realidade nas nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos que temos nos preocupado tanto com tantas coisas, que não ter o controle, ó Deus, do amanhã tira, ó Deus, a nossa paz, tira o nosso sono. Mas o Senhor nos convida, sabemos que o Senhor nos convida nesses dias a voltarmos o nosso olhar para o Senhor e a receber e a depender do Senhor dia após dia, e a confiarmos na verdade de que o Senhor em nenhum momento nos desampara, em nenhum momento nos deixa sozinhos, mas continua a todo instante e a cada dia cuidando das nossas vidas. Ó Deus, nos ajuda a desenvolvermos essa nossa dependência do Senhor, uma dependência verdadeira, uma dependência profunda do Senhor. Tudo isso nós te pedimos com gratidão nos nossos corações e o fazemos no nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos ajudar nesse desafio. Aproveite ainda o restante desse domingo para se lembrar, na Páscoa, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, que é tão especial para nós e que nos lembra desse cuidado de Deus. E saiba que se Deus nos ofereceu o seu próprio Filho, Ele proverá todas as outras coisas que nós necessitamos para a nossa vida. Então que Deus o abençoe, que Deus o ajude nessa semana a caminhar na dependência de Jesus Cristo. Deus abençoe você e a sua família. Até uma próxima ocasião.